seguir Esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço. Estamos de volta falando em esporte. TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você pode nos acompanhar igualmente pela TV Coprel em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. E além disso, no aplicativo do seu celular, www.tvpassofundo.com.br, e estamos conversados. Abrindo o programa de hoje, salientamos que vamos dividir a bancada com o convidado especial, campeão estadual de voleibol feminino, mas ele é o técnico desta categoria, Giba Belaver, ex-secretário de esportes do município, licenciado, pediu para concorrer à vereança, não é? Foi uma experiência nova, tudo acontece na vida de cada um, temos que enfrentar a realidade, isso é muito importante, meu caro Giba Belaver. Conosco também o repórter de todas as ocasiões, Carlos Dantas. Tudo bem contigo, meu caríssimo? Graças a Deus, tudo bem. Depois de 2 programas que eu não compareci por problemas particulares, mas minha saudação ao Giba Belaver. No decorrer do programa eu vou lançar mais comentários para ele e para toda a equipe, desejar meus parabéns. Mas o que me preocupa, seu Jorge, é que o futebol brasileiro, aquilo que eu já sabia mais ou menos por ouvir falar, esse empresário Antônio Gritzbach, de 38 anos, que foi morto no aeroporto de Guarulhos, é um delator do PCC. Ele pegou 100 milhões de dólares do PCC e sumiu com o dinheiro. Não é à toa que ele foi executado. Mas, na delação que ele fez para o Ministério Público de São Paulo, ele ressaltou que o dinheiro do PCC está entrando em clubes do Brasil, entre eles o Corinthians. Tanto que um jogador, se eu não me engano, o Militão, foi um dos que eles parece que tiveram participação para lavar dinheiro, que hoje joga na Inglaterra. Me surpreende. O Corinthians não tem dinheiro e me contrata um jogador de 2 milhões de reais por mês. O Corinthians tentando trazer jogadores com preço estratosférico. E o Flamengo dizem que é o Comando Vermelho. Então, uma prova já existe. Então, a preocupação com esses jogos e com a infiltração do crime organizado começa a perder ao brilho pelo futebol brasileiro. O reflexo está aí com a nossa afirmação capenga. Mas isso e muito mais nós vamos falar no nosso programa, seu Jorge. Muito bem. No decorrer do programa também vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol. O Internacional vence, o Juventude também vence a sua partida e de virada, 2 belos gols marcados pelo time do Juventude no Jacone em cima do Bahia. Complicou a vida do Bahia também, não é? E ainda almejava uma Libertadores da América. E o Grêmio patina outra vez e, consequentemente, parte agora para o desespero. Faltando 4 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro de Futebol, tem que partir para a vitória. E a vitória pode ser dividida entre Grêmio e Juventude, as 2 equipes do futebol do Rio Grande do Sul, que estão ali na Berlinda. O Grêmio precisa vencer no próximo dia 20 ao Juventude, e o Juventude, logicamente, que tem que fazer a sua parte. Ou seja, se não vencer, volta para a zona do rebaixamento. Gaúcho perde uma grande chance em casa para o São José. Gol de René a 16 minutos do segundo tempo. Jogou muito pouco o Gaúcho, o time do Fabiano Datz, e, consequentemente, tem que buscar o resultado fora de casa. Não é impossível não a classificação. Nós acreditamos no Periquito do Boqueirão. E no próximo dia 15, no Passo da Areia, a grande decisão. Como disse, decisão de 180 minutos. O outro adversário
das semifinais será conhecido também com Juventude e Ipiranga. Primeiro jogo em Flores da Cunha e o segundo também no feriado do dia 15 de novembro. Proclamação da República no Colosso da Lagoa. Quem será o adversário de São José ou Gaúcho? Quem será o adversário de Gaúcho ou São José? Ipiranga de Erechim ou Juventude de Caxias do Sul? Uma pergunta que fica no ar. Vamos aguardar então os acontecimentos nesta grande decisão das semifinais que aponta Ipiranga ou Juventude, São José ou Gaúcho. Giba Belaver vai ser o nosso entrevistado do programa de hoje. Tudo isso e mais detalhes você acompanha depois do intervalo. Um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva! A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul, 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, o assunto hoje é voleibol. E nós estamos comemorando a conquista de um grande título, o Certame Gaúcho de Voleibol. Conosco, o preparador técnico da equipe feminina de vôlei de Passo Fundo, Giba Belaver. Meus parabéns, Giba, mais uma grande conquista. Obrigado, Jorge. Um abraço aí pro Dantas, né? É um momento importante que foi para nós, né? Essa conquista é o tetracampeonato da equipe BHPF e o bicampeonato consecutivo, né? Ganhamos ano passado, mas esse ano foi um ano diferente para nós, porque foi um ano de muitas competições, muitos jogos. A preparação foi muito grande e em função de tudo isso, né? Nós jogamos Circuito Sesc de voleibol, que foram 5 etapas durante o ano. Os Jogos Universitários Gaúchos, que aí nos credenciou a jogar o brasileiro em Brasília, né? E também o Campeonato Estadual, Copa Rio Grande do Sul. Então nós fechamos o ano com 52 jogos, né? Então é um número para uma equipe adulta, né? Um número de jogos relativamente grande, alto, né? E esse tetracampeonato, ele veio depois de um início de campeonato muito bom. Nós jogamos, foram 5 equipes esse ano, né? Aparentemente parece pouco, né? Você vai pensar em 5 equipes, mas sabendo que nós tivemos o campeonato ano passado, ó a medalha aí, né? Ano passado e
desde 2019 só voltou o campeonato estadual em 2023. Então, nós ficamos esse tempo aí sem o Campeonato Gaúcho e essa volta aos poucos. Esse ano jogou a equipe de Santa Maria, Sojipa, o Juventus de Teutônia, que jogou a Superliga C esse ano, que nós fizemos a final, e também a Ginástica de Novo Hamburgo. Então, aos poucos, o Campeonato Gaúcho está voltando novamente com mais equipes de tradição, e para nós foi muito importante essa conquista. Ginásio do IE agora é o palco dessas atividades. Exato, né? Lotado está. Lotado, diga-se de passagem. Você antecipou. Né? O público realmente prestigiou a realização desse jogo, que era importantíssimo, né? Eu acho que aos poucos, né? Por mais que o projeto já tenha 12 anos, né? Isso foi a nossa 12ª temporada com a BHPF, e ano após ano a comunidade está vendo que a equipe ela não é de um patrocinador, não é de um treinador, a equipe é da cidade. A equipe é passafundense, claro, o próprio nome diz, né? A equipe é da cidade, e esse é sempre o que a gente mais quer vender para a nossa comunidade, é isso, né? E nós tivemos a resposta à altura, a torcida veio, não só assistiu o jogo, torceu, vibrou conosco. Então isso dá um incentivo maior, né? As meninas ficaram muito felizes, todo mundo ficou muito feliz e, obviamente, a comunidade ganha, né? Passo Fundo, tetracampeão gaúcho. Você sentiu que estava no papo esse título ou não? Olha, Jorge, sinceramente, nós fizemos uma fase classificatória muito forte. Nós perdemos um set só na fase classificatória como um todo. E na semana anterior à final, o último jogo da fase classificatória, coincidentemente, foi contra o Juventus de Teutônia. E nós fizemos um jogo naquele momento que eu senti que até foi um pouco fora da curva. E o Juventus veio sem a sua principal jogadora, que ela estava em outro compromisso, porque ela é seleção brasileira infantil, uma menina ainda, mas já tem seus 16 anos e já é seleção brasileira. Então nós fizemos a nossa parte, porque se nós vencêssemos o jogo, além de jogar a final, trazia a final para Passo Fundo, né? Da mesma forma o Juventus. Então nós vencemos de 3-0 com parciais muito elásticas, e eu, durante toda a semana de treinamento, visando o jogo da final, alertei o time que não seria dessa forma, né? Viria com uma outra postura o Juventus, nós também teríamos que ter outra postura, que já ganhou, não pode existir nunca. E realmente o jogo foi diferente. Os 3 sets nós saímos perdendo, os 3 sets, mas os 3 sets nós nos recuperamos muito bem. O primeiro set foi 25-23, então aí já diz muita coisa do jogo, né? O segundo set foi 25-22, se eu não me engano, e aí sim o terceiro set, eu acho que a equipe do Juventus sofreu um pouco mais emocionalmente, apoio da torcida, ter perdido 2 sets, teria que fazer uma virada, né? E aí sim que foi um set mais elástico, se eu não me engano foi 25-15. Mas foi uma grande final, um grande jogo. Jogar contra uma equipe que jogou Superliga C, isso nos leva também para um patamar bacana, no sentido que a nossa equipe está preparada. Nós viemos também de 2 semanas antes do Universitário Brasileiro, que subimos o Rio Grande do Sul para a primeira divisão. Foram 5 jogos e 5 jogos de um alto nível, né? Então isso também nos ajudou para essa finaleira aí do estadual. Quem está atento ao seu depoimento é o Dantas. E é com ele a próxima pergunta. Mais uma vez, boa tarde, parabéns pelo seu trabalho de multicampeão, pode-se dizer, junto com as meninas. Só quero corrigir um ato falho sem querer eu aí. A equipe de vôlei feminina não é da cidade de Passo Fundo, só da cidade de Passo Fundo. Ela é de toda a região. Opa, que porque bom. Temos jogadores de Carazinho, a Bianca, que é líbero, filha da professora Miane, professora de educação física lá da Academia de Carazinho. Tem meninas que veio lá do litoral, e fora essas gurias que vieram do interior de Santa Rosa, do Horizontina. Tem uma loira aí, uma gringona de 2 metros de altura, que lindo ver essa juventude jogando com explosão, fechando a rede. Enfim, o título mais importante para mim, além do gauchão, é a subida para a elite dos Jogos Universitários Brasileiros.
o vice-campeão no Rio de Janeiro, que eu acompanhei todos os jogos. Ali eu vi o crescimento da equipe, a evolução da equipe. E, então, só preciso saber se o ano que vem, Passo Fundo vai participar do Super Brasileiro Série C, né? Que é o início para chegar na elite do vôlei brasileiro feminino. Vão participar ou não, Dantas, essa é a pergunta, né, que a gente se faz aí há muitos anos. E esse ano 2023, nós estávamos já pleiteando para jogar esse ano. Nós não jogamos por um único fator. O final da Superliga C desse ano, ela coincidia com o início dos Jogos Universitários em Brasília. E como nós já havíamos colocado no nosso cronograma que o nosso foco esse ano era subir o Rio Grande do Sul para a primeira divisão, literalmente nós abrimos mão desse sonho, né, que era um sonho em conjunto, mas nós já estamos trabalhando para jogar a Superliga C, sim, oficialmente, posso dizer assim, jogar a Superliga C no ano de 2025. Vamos jogar. Que bela notícia. Olha, é isso aí, Gilberto. A minha preocupação é assim, ó. Aqui a cobrança vai ser maior. Sim, né? Claro. Então vai ter que ter uma dedicação 24 horas por dia. Né? Então tu tem até o fim do ano para decidir, né? Sobre o teu cargo de secretário, que fez um belo trabalho também. Mas a partir de agora, o vôlei feminino começa a tomar decisões a estilo quase profissional, né, Gilberto? O nosso time, ele tem condições total de jogar, que nós vimos isso pela participação da própria Juventus, né? Então, eu acho que para esse primeiro ano nós não vamos mudar o nosso estilo de treinamento, nós vamos continuar treinando as 3 vezes na semana com bola, mais as 2 vezes com a parte física. Pode ser que a gente jogue mais um treino durante a semana, né? Tudo depende do andar. Mas nós vamos ter ano que vem o Circuito Sesc ainda, que é uma grande competição. Circuito Sesc, os Jogos Universitários Gaúchos, aí sim os Jogos Universitários Brasileiros, porque não foi a nossa equipe que subiu para a primeira divisão, né? Nós subimos o Rio Grande do Sul. Então nós temos que ganhar os Jogos Universitários Gaúchos. Então ainda tem o Gaúcho, aí tem o Universitário Brasileiro, o Campeonato Estadual e a Superliga C por final de outubro, início de novembro, como foi esse ano. Então o calendário é um calendário muito grande, mas temos totais condições de manter o equilíbrio de estudo, treino, porque tem o treino das meninas, tem a faculdade das meninas, é um time universitário. Então nós vamos ter uma experiência de jogar a Superliga C, mas essa experiência, obviamente, tem que ser uma experiência prazerosa, que não atrapalhe a questão de estudo delas e também que a gente consiga treinar melhor, sem sombra de dúvida. Satisfeito, Dantas? Não, eu tenho que explorar mais o Giba. Giba! Diga. Quem foi dessas meninas aí que foi destaque da equipe e que já receberam proposta para ir embora? E aí que chega o pulo do gato, repor peças. Quais são essas meninas que já foram procuradas e quais as posições que tu está fazendo, vai fazer a seletiva, né? Uma busca de novas atletas. Claro. Não, sabe que, graças a Deus, ainda ninguém foi procurado, pelo menos oficialmente não, viu, Dantas, né? E tu sabe que eu vou ser bem sincero, não é ficar em cima do muro mesmo. Se tivesse uma destaque, eu diria sem sombra de dúvidas. Como nós tivemos no ano passado, destaques que foram citadas, né? Esse ano nós tivemos a possibilidade de ter um time na mão muito equilibrado. Nós tínhamos 2 levantadoras que faziam o jogo jogar, então quando precisava fazer uma inversão, uma troca, tinha 2 opostas, a Alessandra e a Mel, as ponteiras, então o nosso time estava muito equilibrado. Então esse equilíbrio fez com que nós chegássemos onde nós chegamos. No voleibol ele tem essa característica, é óbvio que tem que ter alguém que derrube mais bola, né, pela função, mas o equilíbrio foi grande. E sobre a busca, nós vamos fazer 2 seletivas agora, dia 23 de novembro e 30 de novembro. Nós faremos 2 seletivas em 2 sábados. Nós já temos pré-inscritas para a primeira seletiva agora, do dia 23, 12 atletas. Roraima, São Paulo, aqui de Marau, vi lá na listagem, tem, da região também. Então nós vamos fazer essa seletiva. Nós precisamos
posições básicas. Nós estamos fazendo seletiva de central, ponteira e oposta. Nesse primeiro momento não faremos de levantador e nem de líbero. Nosso time está bem em todas as posições, mas é uma questão também de reposição, de melhorar o grupo de treinamento. Então serão nessas 3 posições. 12 atletas serão selecionadas? Não, 12 estão inscritas. 12 inscritas. Nós tínhamos 12 inscritas agora, nós abrimos... Dia 23. Dia 23. E para o dia 30 já tem inscrições abertas? Né? Ainda nós nem fizemos a divulgação. Estou fazendo a divulgação em primeira mão aqui. Sim. Porque a ideia é fazer dia 23. Já tem algumas meninas que me ligaram e no dia 23 tem dificuldade. Então nós vamos abrir no dia 30 para essas que têm dificuldade de poder vir e para mais algumas. E sempre na mesma característica. Sempre para essas 3 posições nesse primeiro momento. Em cima disso, depois de vê-las, né, enfim, aí nós vamos ver a questão da necessidade das nossas condições de infraestrutura. Muito provavelmente nós teremos que ter um outro apartamento. Nós temos um apartamento que hoje abrigam 10 atletas, né, então nós vamos precisar de um outro apartamento. Então tu muda muito a estrutura do time. Mas é de certeza que vamos precisar dar uma reforçada, porque não é só para uma competição, são várias competições, o ano é muito longo, né? Nós tivemos esse ano, estou falando de ano passado, né? Tivemos esse ano uma lesão séria de joelho da Juliana, que era a nossa oposta, capitã do time, então não voltou mais esse ano, só volta na metade do ano que vem, então nós temos que estar bem alicerçados disso. Me explica, e para o telespectador, oposta, o que significa essa função no voleibol? Perfeito. A oposta no sistema 5-1, onde tem 5 atacantes e uma levantadora, essa jogadora chamada oposta é que ela fica em diagonal com a levantadora. Basicamente, quais são as características de uma jogadora oposta? Jogadora de força. E vem do fundo. Que tem a potência para atacar tanto da rede quanto no fundo, quando a levantadora estiver na frente e ela estiver atrás. Basicamente é isso. Olha aí. Muito bom, hein? Explicação perfeita, hein? E o senhor estava sabendo, e legal, muito bom. Exatamente. A gente precisa ter esse conhecimento, claro, Ricardo, né? Sem dúvida. Para discutir alguma coisa, tem que ter conhecimento. Sem e dúvida. o telespectador também fica orientado, não, Dantas? Perfeito. Bela pergunta, seu Jorge, que realmente as modalidades do futebol brasileiro tem a cultura do futebol, né? Claro. Todo mundo sabe que é ponteiro, que é meia, né? Center alto, como era no tempo do seu Jorge, quando narrava na Rádio Passo Fundo. E, Giba, naqueles jogos universitários, tu não leva nem um olheiro. Eu vi no mínimo 3 meninas de talento, idade, altura. Eu digo, pá, essas gurias tinham que vir para cá, porque são universitárias, são do outro lado do Brasil e buscam oportunidade, né? Claro. Sabe, Dantas, que como nós estávamos jogando na segunda divisão, era em um ginásio, né? Então o ginásio da primeira divisão era em um outro lado da cidade, lá em Brasília, tudo muito longe, né? Então realmente eu não conseguia ao vivo assistir nenhum jogo da primeira divisão. Eu assisti quando eu estava no hotel, fazendo o estudo do nosso próximo jogo, daí eu ficava na internet assistindo o jogo da primeira divisão. Mas lá a gente conversou com essa menina de Roraima que vai vir fazer a peneira, e também uma do Espírito Santo, que até foi da nossa chave, do nosso chaveamento. A menina veio nos procurar, então isso foi bacana também, né? Porque ela viu, perguntou como é que funcionava, enfim. Então são gurias que tu começa a fazer uma certa amizade e vai conversando. Mas realmente da primeira divisão não consegui ver nenhum jogo. Eu vi jogos da segunda divisão e 1 ou 2 da terceira pela TV. Mas fiquei mais vidrado vendo o que nos espera para 2025. Belíssimo este troféu que nós estamos exibindo aí para os telespectadores, conquistado pelo BHPF. BHUPF, não é? São 70 anos marcados pela Federação Gaúcha de Voleibol. Isso. Um belo troféu, uma medalha então fantástica, né? Essa medalha, essa que está aparecendo na tela é a medalha que nós recebemos, né, da federação. E essa outra aqui foi uma honraria que eu tive a surpresa de receber das mãos do presidente Carlos Cimino. No final do jogo, quando tudo tinha acabado, ele me entregou essa honraria. Já está na tela. O presidente é o próprio presidente. Boa, né? Muito bacana, um cara que tenta fazer o melhor pelo vôlei, né?
Então, realmente, ali eu estava muito emocionado, que eu não... Me pegou de surpresa. As dificuldades maiores para a conquista deste título aí foram nas finais realmente? Foi nas partidas intermediárias? Como é que você analisa friamente agora, depois da conquista? Eu acredito que foi na última semana, né? Tanto no jogo lá, a rodada dupla, Sojipa e Juventus, porque eram jogos que precisava vencer os dois. E aí, claro, aquela história que eu já te contei, foi fora da curva e fizemos um bom jogo. Mas eu acredito que a final ela teve um algo diferente. Ginásio lotado, todo mundo assistindo, isso, queira ou não, dá um frio na barriga de todo mundo, né? Então esse foi um fator. Mas eu acho que o fator determinante mesmo foi a longevidade da nossa equipe. Quando começou agora a segunda metade do estadual, e num dos treinos eu falei exatamente assim para as meninas. Gurias, todo mundo é campeão até maio. O que eu quis dizer com isso? Que todo mundo no início da temporada tem responsabilidade, tem foco, tem vontade de treinar, não enjoa de repetir, porque está todo mundo ainda empolgado. Essa é a palavra. Tu vai diferenciar uma equipe campeã de outra? A equipe campeã é aquela que quando chega em julho, agosto, setembro, que isso já está sendo uma rotina maçante, dores, lesões, é aí que vai fazer o diferencial de um time campeão. Então nós temos que ser regulares agora mais do que no início. E é isso, eu acho que o grande lance, o grande diferencial da nossa equipe foi a regularidade. Nós jogamos muito e fomos regulares o tempo inteiro. Você mantém praticamente a base para a próxima temporada ou não? Sim, praticamente todas, sem dúvida. Não, uma característica que eu notei das gurias, Chico. Diga. Por que na maioria dos jogos sai perdendo de 1-0, como diz na gira de futebol, sai perdendo para depois conseguir reagir e buscar do fundo do dedão toda aquela explosão, aquele pique? Há um trauma no grupo ou falta fazer um trabalho psicológico de acreditarem mais no potencial de cada uma dessas meninas, que elas são sensacionais? Elas precisam tomar 1-0 para ir buscar. Tu sabe, Dantas, que essa pergunta é pertinente, mas não é nem questão de trauma e nem questão psicológica, é uma questão de ritmo de jogo. E eu vou explicar por quê. Nós estamos aqui numa região que a gente não consegue jogar tantos jogos quanto nós precisaríamos jogar na fase de preparação. Então, por exemplo, lá no início do ano, em abril, tem aquela Copa Não Me Toque que a gente vai todos os anos jogar. Nós precisamos jogar, dar ritmo. Então, ali em abril, a gente joga em torno de 5, 6 jogos em 2 dias. E de lá até o início das competições, nós temos essa lacuna de fazer jogos com equipes da região. Então, nós temos que ou fazer jogos internos dentro do próprio treinamento, fazer o treino andar, e aí que eu exijo delas que tem que ter a seriedade do como se fosse um jogo na hora do treino. Então, quando tu entra num jogo, exemplo lá em Brasília, que nós jogamos o primeiro jogo contra a Paraíba, nós perdemos o primeiro set porque o ritmo era um ritmo diferente. Aí tu tem que se achar durante o jogo e mudar a estratégia e assim por diante. Então aí que tu, entre aspas, se assusta. Mas não é nem parte psicológica, penso eu. Acho que faltou mesmo, que é uma das coisas que nós temos que mudar para o ano que vem, é dar mais ritmo de jogo durante a preparação. Dantas e eu estamos conversando com Giba Belaver, tetracampeão de voleibol do Rio Grande do Sul pela BA-UPF. Nós vamos a um breve intervalo e voltaremos já em seguida. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa.
e outros em que decide explorar o mundo lá fora, abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva! A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, estamos falando em esporte e de volta na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Conosco, Giba Belaver, treinador tetracampeão do voleibol feminino de Passo Fundo e da região, como disse o Dantas, não é isso? Exatamente. Esse sempre foi um sonho meu ver uma equipe feminina e está acontecendo esse sonho. Giba, a gente fala das meninas, até tu nem falou no nome delas, né? Da Bianca, da Isadora, da Letícia, mas tem uma gurizada que te dá o suporte nos treinamentos, que faz a base do teu trabalho. Sem aqueles guri ali, tu não é ninguém. Tá? Podia ressaltar o nome deles, eles são fundamentais para o teu trabalho. Eu até vou fazer o seguinte, se tu me permite, eu vou dar o nome de todo mundo agora, então. As levantadoras, a Rafaela... Exatamente. Vamos lá. As levantadoras, a Rafaela e a Juliana, e a Letícia, são 3 levantadoras. As opostas, a Mel e a Alessandra. As ponteiras, a Manuela, a Karine e a Jordana. As centrais, a Letícia Krau, a Letícia Angst, a Larissa, a Gabriele e a Paula. As líberos, a Bianca e a Isadora. Então esse fica aqui, e a Juliana, né, a nossa capitã, que se lesionou e ficou fora esse ano. Então para elas o meu sonho... Qual é que é aquela que tem que parar lá? Aquela que é do norte. A Alessandra? Que está desde o início. A Alessandra. Essa aí virou... A Alessandra é patrimônio histórico já do time, né? Exato. E aí a minha comissão técnica, que eu quero dar um abraço e um agradecimento a todo mundo, desde as meninas. A comissão técnica, o Rafael Machado, o Guilherme, o Jason, o nosso preparador físico, o Fábio, o Henrique, que é o nosso roupeiro, né? O faz tudo do time. Então essa gurizada aí faz com que o time aconteça, né? Que a gente possa trabalhar, porque eu já tô com 53, nem sempre meu ombro aguenta tacar tanta bola aí na defesa. Mas o time é isso, viu? O time é uma composição de todo mundo junto. Obviamente tem que ter uma liderança, senão a coisa não anda, né? Mas é uma composição de todos, então é o meu agradecimento a todos. E por falar em agradecimento, agradeço muito a BH, a UPF, a Patrimônio Imóveis, a Academia Simbiose, a Razão Info, o IE, todos esses parceiros, a Lanchonete Veneza, que fazem o voleibol acontecer. Então todo mundo faz acontecer e, obviamente, a BH e a UPF estão aí há 12 anos conosco, que fazem todo esse projeto da AR Voleibol Passo Fundo dar certo. Gerton foi o seu substituto na Secretaria de Esportes do município. Aí fez um belo trabalho, hein? Sim, o Gerton, quando eu saí em abril, né, para concorrer, tem que sair 6 meses antes, né?
Eu fiz questão de falar com o prefeito para o Guerto ser o meu substituto na medida do possível, né? A gente sabe que tem todos os trâmites políticos, enfim. E o prefeito aceitou e o Guerto continuou o trabalho, fez outras coisas também. Então é um cara que, primeiro, é meu amigo, né? Nós fomos colegas de colégio no Fagundes, né? Pois é. E fez um belo trabalho. E agora, né, a partir do 1º de janeiro do ano que vem, eu fui reconduzido, o prefeito Pedro me convidou, eu aceitei, obviamente, é sempre uma responsabilidade muito grande. E também aproveitar, que eu acho que eu não falei para ninguém isso ao vivo, né, e na TV, agradecer os 1.057 votos que eu tive. Foi uma primeira experiência, uma experiência diferente na minha vida e ultrapassar a barreira dos 1.000 votos, para quem é um professor de educação física, para quem tinha uma pauta muito definida, que a minha era uma pauta definida, era esporte, saúde e educação, trabalhava nessa pauta, sabendo que um vereador ele trabalha para uma comunidade como um todo, óbvio, né? Mas cada vereador tem uma pauta, né? E a pauta do esporte sempre foi dita, foi rotulada que não faria muitos votos, então estou muito feliz por ultrapassar 1.000 votos e faltou 100 e alguma coisa, fiquei como primeiro suplente. Mas não vai faltar oportunidade, né? Não, eu agradeço, acho que tudo na vida tem o seu momento, né, Jorge? Foi muito bacana. O Giba antecipou a minha pergunta, né? Opa! Eu ia perguntar de sua experiência na vida pública, né? Como político e tal. Na verdade, como político, né? Foi basicamente nem agora, tanto político, na eleição, né? Que aí tu vira um político porque tu realmente vai lá pedir voto, e pedir voto para si mesmo é bem difícil, viu? Confesso, não foi muito fácil. Acho que por isso que faltou 120 votos. Se eu tivesse ido mais no corpo a corpo, acho que tinha conseguido. Mas como agente público durante 8 anos, sendo o primeiro secretário da história da cidade, o que eu fiz uma metáfora uma vez numa reunião, eu disse assim, que eu peguei como se fosse um fazendeiro, peguei o facão na mão e abri o caminho do mato, né? Uma metáfora meia chula, mas é essa, né? Então nós não tínhamos uma secretaria. Então a Secretaria Extraordinária, ela foi durante basicamente 7 anos e meio. Ela só virou Secretaria de Fato e de Direito no ano passado, quando o prefeito Pedro botou em votação, né, na Câmara de Vereadores. Então é uma construção. E aí construímos o Fundo Municipal, entre outras políticas públicas. E eu acredito que de agora em diante o esporte de Passo Fundo ele só tende a subir, né? E quem sabe um dia também ter alguém no legislativo que tem essa pauta do esporte. Não sei se você acompanhou a seletiva que fizeram das categorias de base na Taça Pedro Brair, não é? Nesse final de semana. Esse final de semana não 350 atletas Sim. estavam aqui em Passo Fundo sob os auspícios da Farmácia São João, né, do Pedro sim, e tal. Não é? Uma festa maravilhosa. Eu acho que ela já está na 3ª ou 4ª etapa, né? Nós sempre fomos parceiros enquanto secretaria, né? Ajudando lá o pessoal, que são os guerreiros nessa questão de montar a organização do evento. Não tenho nada contra, mas eu acho que uma divulgação mais pormenorizada deveria ter acontecido, para levar um público maior até os estádios. Daí é da organização, né? Não, tudo bem. Mas tiveram aí o Juventude, né? Então, a verdade é que funcionou, né? Foi muito bacana. Muito bacana. Trouxe aqui um movimento... Ô, seu Jorge. Diga. O outro ponto que eu quero ressaltar é o trabalho desse pessoal que esteve na Espanha. Do Vila Nova, do Beto? O professor... Beto. Do Beto do Vila Nova. Olha, fizeram um brilhante trabalho que fizeram lá. E o mais importante, eu já vi gente ligada ao futebol dizendo assim, pena que não não pode ganhar os 5% porque não formou o jogo. Uma coisa, outra coisa. A proposta do Vila Nova é formar cidadão, não jogador de futebol. Se pintar, tudo bem. Eu acho que formar cidadão é mais importante que ficar preocupado com os 5% para quem é formador de jogador. Eu acho que, por isso, que essa equipe do Vila Nova, esse projeto deles está em pé e vai de vento em pouco. Mais uma vez, parabéns pelo título que conquistaram na Espanha, né? E principalmente com o objetivo principal, não misturar dinheiro com objeto social, que é lançar jovens, dar oportunidade aos jovens através do esporte e principalmente tirá-los do caminho da droga. Por isso,
que 5% ia sair. Não é nada perto dos cidadãos que estão sendo formados nessa entidade. Parabéns ao Beto Villanova. Aliás, o Beto já recebeu a nossa saudação aqui no programa anterior, né, pelo fato de que está agendado a sua volta ao nosso programa. Ah, que bacana. Eu sou um fã do Beto. A conquista de mais um título pela meninada que esteve lá na Espanha. Isso é muito importante, um intercâmbio internacional. É fantástico. Isso aí são questões de vida, né? Toda a experiência que essa gurizada teve de ir até lá, viajar, pegar sua mala, são pequenas coisas que fazem o homem, né? Que fazem o caráter. E esse tipo de experiência que o Beto consegue transmitir, passar e dar, oferecer para essa gurizada. Eu sou fã do Beto, viu? Eu sou fã do Villanova, eu comungo com a opinião do Dantas. Se pintar um atleta, e já pintou vários, né, Jorge? Já tiveram vários que saíram assim como o Beto, o Marco Aurélio também faz o seu trabalho no Grêmio Petrópolis, né? E tem outras escolinhas de futebol aqui ao redor de Passo Fundo. Sim, sem dúvida. Que vão formando futuros atletas, mas vão formando homens, o que é muito importante. Que é o mais importante. E não é só no futebol, não é só no futsal, não é só no voleibol, nas artes marciais também. Sem sombra, os irmãos Cavalheiro aí, fazendo um belo trabalho também. Sem sombra, Dudu. Escolinhas de um aprendizado, de Kung Fu e outros. O esporte, né? O esporte como um todo, ele forja a pessoa, ele dá limites, dá disciplina, o tal do saber ganhar e saber perder, que eu acho muito importante. Além do saber perder, né? Tem que saber perder, né? Acho que é a frase que a gente mais escuta, né? Que o pai fala para uma criança, tem que saber perder, meu filho. Eu já falo muito que tem que saber ganhar também. Às vezes, quando tu dá a possibilidade de uma criança, de um adolescente vivenciar a vitória, você conhece as pessoas através da vitória. Dá o poder para alguém que tu conhece alguém, né? Exato. Então, quando você ganha, é importante saber vencer também. Muito bem lembrado. Né? Saber vencer é importante. Muito bem lembrado. O Esporte Clube Gaúcho deixou escapar a primeira rodada, ou seja, os primeiros 90 minutos. Aí está o lance do gol, aproveitado pelo time do São José, através do René, num bate-rebate na área e tal, 16 do segundo tempo. O Gaúcho teria todo aquele tempo, praticamente meia hora de jogo, para buscar o resultado positivo. Não aconteceu. Agora fica tudo para o próximo dia 15, lá no Passo da Areia. Será que vamos buscar? Estamos na torcida, Giba Bilaver. É um jogo diferente, né? Não vou entrar muito no certame aqui, que não é o meu esporte, mas, né? Você acompanha. Mas todo mundo gosta de futebol, né? É um jogo diferente, é jogo mais rápido no gramado sintético, eles conhecem mais. Eu não sei como é que vai ficar a logística. Eu acredito, né? Não sou secretário, não sou mais nada, mas eu sei que na época de secretário foi emprestado o Citone novo para o Gaúcho treinar. Eu acho que o Gaúcho tinha que pegar essa semana e treinar todos os dias lá no Citone novo, que é gramado sintético, para poder, né, se situar melhor, porque é um jogo diferente. Mas vai dar certo. O bom do futebol é isso, né? O futebol sempre tem a questão da surpresa. Então, por que não? Opinião do Dantas a respeito de São José e Gaúcho lá no Passo da Areia e do jogo realizado no domingo que passou lá na Arena BA. É jogo complicado. O detalhe que me chamou a atenção é que esse goleiro Jorge do Gaúcho levou o Gaúcho nas costas em vários jogos. E num lance, na reta final, ele bateu roupa dentro da área e acabou saindo no gol do São José. Aqui vai ser outra partida. Se fosse o vôlei, o próprio futsal ou o basquete, eu já diria, o São José já ganhou. Não, o futebol é diferente. Por quê? Primeiro que tem um grande treinador, que é o treinador Fabiano Maia, do Gaúcho. Ele é estrategista, ele conhece, e é óbvio que eles vão treinar lá no Sintoninha, lá que eu chamo de Sintoninha. Para mim o verdadeiro é aquele que é lá em cima da Vila Fátima, e vão ter que treinar, porque o tempo de bola é outro. O São José não é toda essa equipe. O Gaúcho tem chance sim de virar,
Claro que é complicado, vai ter que ganhar 2 gols de diferença, né, para conseguir levar para os pênaltis. Então, por ser futebol, eu acredito que há chance para o Gaúcho classificar, né? Então tem que vencer com 2 gols de diferença. Em caso de vitória por 1 gol só, se o Gaúcho ganhar de 1-0, vai para o pênalti. Não tem prorrogação. Então, o Gaúcho tem chance, sim, de virar o jogo dentro do São José, porque o São José vem cansado, competiu o ano inteiro, e a chance agora, principalmente porque se trata de futebol. A Federação Gaúcha de Futebol já determinou, Dantas, que no dia 5 de janeiro começam as disputas oficiais do Campeonato Gaúcho de 2025. Portanto, pouco tempo aí de férias para os jogadores e tal, porque o Campeonato Brasileiro encerra daqui a praticamente um mês, não é? No dia 5 de dezembro, e automaticamente eles terão 30 dias para voltarem aos trabalhos e já saírem para a luta. Ou seja, armarem as equipes visando o Campeonato Gaúcho, que, conforme eu disse, começa no dia 5 de janeiro. E daí? É uma mudança da CBF. Teoricamente, parece que vai ser melhor, porque aí já entra com a equipe de início do ano formada para disputar o segundo semestre. Não sei como é que vai ser o segundo semestre, mas a maneira mais importante é conseguir futebol o ano inteiro. Essas datas aí, começa dia 5 de janeiro, tem uma vantagem para as equipes do interior. A equipe, tanto do Inter, Grêmio e Juventude, vão ter que colocar equipes dessas categorias de base, porque eles não estarão voltando nessa data para o futebol. Então, portanto, a CBF mandou, determinou, e a federação está cumprindo. Vamos ver, vamos esperar acontecer para ver como é que vai ser essa nova experiência em termos de competições regionais. Como tudo muda, de repente muda também a data determinada pela CBF e homologada pela Federação Gaúcha de Futebol. Mas falando em Federação Gaúcha de Futebol e CBF e tal, me lembra o Campeonato Brasileiro, né? Você está acompanhando, Giba Belavé? Estou acompanhando com uma certa... Como gremista que você é? Gremista mesmo, né? Pois é. E com um certo receio do que pode acontecer. Acho que o grande jogo do ano do Grêmio vai ser agora no... O clássico com o Juventude. Com o Juventude, né? Se não ganhar esse jogo, temo pelo meu Grêmio. Mas vamos ver. Pela ordem, o Botafogo é o líder absoluto, o Palmeiras está encostando no Botafogo. Botafogo contra o Cuiabá. Eu acho que ali ele perdeu o campeonato. Tu acha que perdeu? Eu acho que sim, infelizmente. Eu tô torcendo pelo Botafogo, viu? Tô mesmo. Só que eu dei uma olhada, porque eu sou curioso, eu dei uma olhada no que tem pela frente o Botafogo e os jogos do Palmeiras. O Botafogo, na minha modestíssima opinião, vai ficar numa situação muito difícil, porque ele tem jogos mais difíceis. Tem o jogo contra o Palmeiras em São Paulo, né? E o jogo contra o Internacional no Beira-Rio. Exatamente. Então são jogos aqui que ele não podia ter perdido aqueles 2 pontos contra o Cuiabá, não sei. E aí fica com aquela pressão, o medo de vencer existe, porque já perdeu no passado e está em 2 finais. Da mesma forma que eu acho que ele é o grande favorito para ganhar a Libertadores. Porque essa derrota do Atlético Mineiro, para mim, na minha opinião, vai ser um fator muito decisivo, aquela questão de administrar a ansiedade, enfim, para o Atlético. Acho que... Você falou no bloco de cima, e o bloco de baixo te preocupa? Me preocupa porque se o Juventude vence, vai a 40 pontos, passa o Grêmio. O Grêmio tem, eu acho que esse jogo contra o Vitória, não lembro se é em casa ou não, mas joga contra o Vitória ainda, não joga? Joga. E aí tudo fica mais difícil. O grande problema aí que nessa história toda é que o Fluminense também tem só pedreira. Tem só pedreira pela frente, mais até que o Grêmio. Então, daqui um pouco é capaz o Grêmio se escapar, não tanto pela sua competência, mas pela incompetência dos outros adversários. Aquele empate do Grêmio no finalzinho ali com o pênalti em cima do Fluminense
foi uma gota Um alento. d'água a favor. Não, né? a favor, porque jogou mal, era para ter perdido o jogo, aconteceu, coisa que não aconteceu contra o Palmeiras, né? Até 1-0 foi razoavelmente bom, né? Os gastos que fazem esses times e para manter uma equipe apenas razoável, como é o Exato. caso do Grêmio, né? Exato. O Grêmio tem uma despesa enorme com jogadores que vieram do estrangeiro à última hora e tal. Sim. Eu acho que alguns acham que não, né? Mas o técnico diz muito. Eu sou fã do Renato, né? Como jogador, fez um bom trabalho em outras épocas no Grêmio, mas esse ano não deu liga, faz parte do processo, não deu. Eu acho que pro ano que vem o Grêmio precisa ter uma nova comissão técnica, uma nova metodologia de trabalho para oxigenar, porque com os mesmos jogadores, e penso eu que a maioria do plantel fica, né? Então com os mesmos jogadores e uma comissão técnica que já está um pouco desgastada, quer queira ou não, isso não é bom para o futebol, como não é bom para qualquer esporte. Então acho que dá um tempo pro Renato. Depoimento do Giba, o caro Dantas. Não, a verdade é o seguinte, o problema do Grêmio não é o Renato. O problema do Grêmio é falta de comando. Né? Se tem um presidente, diretor de futebol, chama o Renato lá e diz, Renato, foi uma boa, tchau pra ti. Né? Tu só aparece aqui uma vez por ano só para dar uma limpada na tua estátua ali e tal, botar umas flores, e deu, o resto é Rio de Janeiro. O Grêmio joga uma partida decisiva semana que vem, no dia da consciência negra, dia 20 do 11, contra o Juventude. É vida, é jogo de 6 pontos, Sim. É jogo de vida ou morte, tanto para o Grêmio como para o Juventude. O Juventude assistiu o jogo contra o Bahia. Esse Jair Ventura esculhambou o time do Juventude, que estava bem montadinho pelo Bahia. Agora, os jogadores retomaram o gosto pela coisa, se uniram de novo, depois dessa virada sensacional frente ao Bahia. Então, vai ser jogo muito complicado para o Grêmio, esse jogo com o Juventude, embora o Grêmio jogue em casa, mas o Juventude parece que renasceu da cinza. Mas isso só semana que vem, depois dessa pelada da seleção brasileira durante a semana. Que o Grêmio não joga com 3 titulares, muito provavelmente por causa das eliminatórias, né? O Vila Sante, o Vila Sante, me ajuda aí. Não sei. Não. É o Vila Sante, o ponteiro esquerdo lá, que eu acabei esquecendo o nome, e o Soteldo. 3 titulares num jogo decisivo desse, nem fazendo voo fretado, não adianta, porque os caras jogam no dia 19. Então, vai ser difícil. É complicadíssimo. É complicado. Ô, Beto. E o Internacional sai... Ô, Giba. Diga. O Internacional sai do quarto lugar ou não? Pra minha torcida, sim, mas eu acho que não vai conseguir, eu acho que vai continuar. Fala, Dantas. O Inter já está na Libertadores. Sim, já está na Libertadores. O tempo se esgotou. Então tá. Ô, Giba, por que tu só põe música de uma banda nas fotos aí do Instagram? É sempre o mesmo cantor. Tchau pra ti, um abraço, felicidade. Sou fã do cara, essa é a minha música tema. Um abraço. Muito bem. Você retoma então como secretário no 1º de janeiro de 2025. Tudo leva a crer que sim, 1º de janeiro. Se a gente não se encontrar até lá, os votos de um feliz ano novo, um bom começo, uma nova jornada, não é? E inclusive com muitas vitórias no voleibol feminino de sua equipe, que eu sei que está super badalada no Brasil inteiro, hein? Obrigado. A gente vem aqui várias vezes e acaba não falando algumas coisas importantes. Agradecer muito mesmo o espaço que vocês dão para o esporte aqui. Esse momento é um momento importantíssimo, porque a gente consegue divulgar o nosso esporte, divulgar as nossas marcas, e é importante pro esporte. E obrigado, um Feliz Natal, se não nos virmos, para todo mundo, e um ótimo 2025. Nossos agradecimentos ao Dantas, que está lá no outro lado do vídeo. Um abraço, meu amigo. Um abraço para você também, meu caro Giba Belaver, e que volte à secretaria e nos traga grandes novidades para o ano que vem. E antes de encerrar, a lembrança: se você não fez o teste
porque nós estamos vivendo o Novembro Azul, o teste prostático e tal, faça. Procure um urologista, procure um especialista, porque nós amamos vocês, nós queremos vocês ao nosso lado sempre. Muito obrigado pela companhia, até a próxima. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental, quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. NHNet. Toque, conecte, viva! A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.